Olá, viva! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje temos de novo a doutora Regina Mestre, que já é do vosso conhecimento, para nos falar de emagrecer depois dos 40, como lidar com as alterações hormonais que ocorrem não só no corpo da mulher, mas também no corpo do homem. A doutora Regina, como sabem, é médica e nutróloga e ela tem uma vastíssima experiência no tratamento de doenças metabólicas através da alimentação e do estilo de vida. Muito bem-vinda, doutora Regina, mais uma vez. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por convidar. Muito obrigada. Hoje, como eu disse, estamos aqui então para falar de outro tema, na nossa primeira conversa, que a quem ainda não assistiu a essa entrevista, eu recomendo vivamente que assista, porque falámos sobre a pandemia por detrás da pandemia, há cerca de um ano atrás. Hoje estamos aqui então para falar de emagrecer depois dos 40, não é? Os 40, como forma de dizer, trazem algumas alterações hormonais e metabólicas que mudam aqui um bocadinho o cenário, não é? Tornam a nossa relação com o peso e com a saúde às vezes um pouco mais desafiante. Então, a começar por aqui, a doutora Regina tem uma piada, uma frase que diz com muita graça, que eu acho imensa piada, que diz assim: ser mulher é uma piada de mau gosto. Eu acho imensa graça e gostava que nos começasse a explicar, que nos explicasse porque é que diz isto, não é? Qual é o seu ponto de vista sobre isto? Então, eu cheguei a essa conclusão depois que eu li. Quer dizer, a gente já tem essa percepção, né, de que ser mulher é um pouco mais sofrido, um pouco mais complicado do que ser homem. Mas eu cheguei a essa conclusão depois de ler um texto de um escritor brasileiro que eu acho fantástico, um fantástico sentido do humor, que é o Luiz Fernando Veríssimo. E ele escreveu um texto, foi publicado em algum jornal, o Jornal o Globo, se não me engano, onde ele dizia, né, ele ponderava que tudo que tinha sido feito com as mulheres, o que a civilização fez com as mulheres, né, que trouxe o machismo, a opressão, a exclusão dos direitos mais fundamentais durante muitos anos da história, né? E ele ponderava que não sabia se era pior a brincadeira, né, que os homens tinham feito, ou a natureza tinha feito, né, que tinha nos provido de umas oscilações hormonais, onde ou a gente está em tensão pré-menstrual, ou a gente está menstruando e com cólica, ou estamos prenhes ou parindo, ou finalmente, quando parece que essa ciranda vai acabar, começamos a suar, perdemos o sono e todo mundo nos chama de dona fulana, de dona ciclana. É a primeira vez que a gente escuta, né? É de uma facada, assim, não, eu sou uma garotinha, só que não, só que a gente não é mais uma garotinha. Então, eu cheguei a essa conclusão de que é uma piada de mau gosto realmente que a natureza fez com a gente, né? Porque a nossa natureza é muito mais cíclica e, portanto, muito mais influenciável pela epigenética, né? pelas mudanças que nós temos, a nossa genética que nos provê de hormônios, né? De ciclos, de óvulos e tudo isso. E nós temos a epigenética, que seria aquela influência que o ambiente faz sobre tudo isso, né? Então, eu acho que por sermos cíclicas e por termos horas de predomínio de um hormônio do outro, ou de sofrermos de uma maneira brusca também a falta desses hormônios numa determinada fase da vida, nós somos muito mais suscetíveis em termos de saúde, de humor, de disposição, de distribuição de gordura corporal, de tudo, a essa influência do ambiente, da alimentação. Porque, como você apontou muito bem, quando a gente chega na maturidade ou na meia-idade, enfim, as alterações e a dificuldade de manter enfim, uma certa disposição, um certo pique, acontece em homens e acontece em mulheres também. Mas nos homens, normalmente, apesar do deterioro físico, de maneira geral, ser até igual ou até um pouquinho maior, porque os homens, a gente estava comentando antes, né, antes de começar, sobre a nossa vaidade, que de alguma maneira nos salva, né, porque a gente, para ficar bonitinha, para ficar magrinha, acaba se cuidando, acaba, né, se interessando por alimentação, por estilo de vida mais saudável, e os homens estão começando a fazer, mas ainda eles argumentam que uma barriga enorme
uma barriga de cerveja charmosa, né? Só na imaginação deles também que isso acontece. O mundo, a vida real diz outra coisa, mas enfim, deixar eles coitados. Eu acho que as mulheres nunca disseram realmente o que é que pensam sobre a barriga dos Não, homens. não, porque como uma barriga muito trabalhada, muito chapada, é um bem escasso, para que vamos brigar por isso? Praticamente não existe mais na natureza, né? Hoje em dia todas bem revestidas de uma generosa camada de gordura, que também tem uma influência hormonal nos homens, né? Porque um excesso de gordura, sobretudo gordura abdominal, é uma fábrica de uma enzima chamada aromatase, que transforma a testosterona em estrogênio. Não é só estrogênio ruim, dá um predomínio de estrona. Então, isso é uma coisa que é ruim, tanto para homens quanto para mulheres. Mas o declínio, digamos assim, ou a percepção do declínio no sexo masculino é mais linear, é uma coisa que, né, ele vai, não sou mais o mesmo, tal, mas é uma coisa que vai descendo mais linear. E a gente, por causa da nossa natureza cíclica durante a idade fértil, onde a gente tem predomínio estrogênico, ou deveria ter predomínio estrogênico numa primeira parte do ciclo, e depois esse estrogênio baixar, aumentar a progesterona, isso também é desequilibrado pelo nosso estilo de vida. Então, nós temos um estilo de vida que é muito pró-estrogênico, onde a alimentação, o excesso de gordura corporal, a influência dos agrotóxicos, dos plásticos, do que a gente chama dos xeno-hormônios, né, dos xenoestrogênios, aqueles estrogênios tóxicos que vêm de fora, que vêm do ambiente, já nos altera esse ciclo, nos deixa, em muitos casos, com predomínio estrogênico durante o ciclo todo. Então, a gente tem uma incidência grande de tensão premenstrual em mulheres jovens, de miomas, de endometriose, de ovário policístico, de problemas decorrentes de excesso de estrogênio, e que também influi de maneira muito negativa na gênese do câncer de mama, né? Porque, como eu disse, não é muito estrogênio, e não é um estrogênio dos melhores. E, normalmente, o predomínio da estrona em cima do estriol, por exemplo, que teria um caráter mais protetor. Então, e ao mesmo tempo nós temos aquele corte lacaniano lá entre os 40 e os 50 e poucos anos, né? Isso difere de mulher para mulher, não é? Exatamente, é uma coisa que já vem escrito no nosso gene, mas a gente só sabe quando acontece. Normalmente, se a mãe teve uma menopausa precoce, é uma tendência a reproduzirmos isso, né? Mas não é também matemático. Então, esse corte lacaniano também, quando nós temos uma expectativa de vida de mais 25, mais 30, mais 40 anos, dependendo da região. Eu tenho uma família de centenários, os ancestrais centenários, então, se eu durar isso tudo, eu vou ter passado mais tempo na menopausa, praticamente, do que a idade fértil. Exatamente, do que a idade fértil. Então, tudo isso faz com que, para nós, mulheres, a piada seja de mais mau gosto, né? Porque o sofrimento é muito maior. Quer dizer, se você tem, desde cedo, problemas menstruais, cólicas excessivas, miomas, endometriose, ovário micropolicístico, tensão pré-menstrual acentuada, hemorragia muito grande, isso implica no sofrimento constante. Quer dizer, tem mulheres que descrevem que só têm 10 dias bons por mês, né? de bons, que se sentem bem, que se sentem tranquilas e equilibradas. Então, o resto é uma cascata de eventos desagradáveis, de dores de cabeça, de inchaço, de cólicas, de hemorragias, que às vezes levam até a anemia crônica, porque, né? E tudo isso é muito... é cada vez mais presente nos consultórios, né? E é cada vez mais presente exatamente porque nós temos um estilo de vida que ou estamos cada vez piorando o nosso estilo de vida dentro da cultura do bem-estar, da cultura do conforto. Há alguns elementos realmente tóxicos, começando pela maneira de nos alimentarmos. Quer dizer, a gente deixou já faz, sei lá, 60, 70 anos, que os seres humanos, que a humanidade deixou de pensar na alimentação como uma fonte de nutrientes, como uma fonte de energia e eventualmente como uma fonte de prazer.
né, para invertermos o jogo. A gente viramos hedonistas alimentares. Né? A gente só procura o prazer, só procura o doce, só procura aqueles alimentos extremamente palatáveis, em parte porque nós fomos induzidos a fazer isso, quer dizer, nós somos induzidos constantemente por uma composição dos alimentos industrializados que visa única e exclusivamente a palatabilidade e o estímulo de dopamina que isso vai produzir no nosso cérebro, né? E a consequente vontade de comer mais, que visa a praticidade. As pessoas deixaram de ir para a cozinha, de cozinhar para eles mesmos, para comprar coisa pronta, que sempre vem com excesso de aditivos de sabor, com excesso de carboidratos, com gorduras inadequadas. Então, e isso propicia o quê? Aumento de gordura corporal e propicia uma alteração, um declínio também da flora intestinal. Quer dizer, nós começamos a ter predomínio de bactérias, né? Bom, a gente podia se estender entre os firmicutes, os bacteroides, enfim, a gente tem que ter isso no equilíbrio certo. E o que nós constatamos é que, por causa da alimentação cheia de farinhas, de aditivos e tal, nós estamos tendo um predomínio de bactérias inflamatórias e engordativas e uma diminuição de bactérias protetoras no nosso intestino. Então, esse tipo de alimentação causa esse desequilíbrio que piora o problema. Causa um acúmulo de gordura corporal excessivo que também começa, por sua vez, a gerar mais enzimas inflamatórias, mais citoquinas inflamatórias, mais enzimas que vão promover mais desordem hormonais, porque, como eu falei, né, tem as aromatases, o processo da aromatização do estrogênio é uma coisa que está acontecendo em grande quantidade, quer dizer, e tudo isso, tanto a reação inflamatória, quanto a resistência à insulina, quanto a aromatização, coisas das quais cada vez a gente fala mais. O interessante disso é que tudo isso são processos fisiológicos e direcionados para a sobrevivência, né? Dos nossos ancestrais. E a imunidade também, o estímulo da imunidade, que hoje em dia nós estamos vendo uma hiperestimulação desses mecanismos, estamos vendo muita doença autoimune, muita tiroidite de Hashimoto, muito problema reumático, muitas dores, sei lá, problemas na pele, psoríase, porque nós estamos simplesmente, esses mecanismos que seriam de sobrevivência, quer dizer, termos uma imunidade reativa, termos uma resistência à insulina eventual para quando faltasse comida, né? Ou quando tivéssemos que ativar o sistema imune, nós precisamos ficar resistentes à insulina, enfim, tudo isso virou doença, né? Porque nós conseguimos, através de uma alimentação totalmente inadequada e de um estilo de vida que nada tem a ver com aquilo para o que a nossa espécie foi, digamos, desenhada, né? Ou que a evolução desenhou para nós, em pouco menos de 100 anos a gente conseguiu degringolar isso tudo e transformar uma natureza resiliente que nós teríamos, né? Claro, nós hoje em dia temos muitos mais recursos alopáticos, obviamente, né? Então nós temos desde os antibióticos aos anti-inflamatórios, enfim, milhões de tipos de remédios, até a quimioterapia para tentar remediar, né? Todo esse, e claro, nós conseguimos, mesmo fazendo tudo errado, uma expectativa de vida maior, mas com uma qualidade muito relativa, né? Então, cara, eu não quero só chegar aos 80 anos, eu quero chegar aos 80 anos lembrando do nome de todos os meus netos e conseguindo amarrar meu sapato e sendo autossuficiente, né? Chegar babando também não sei se tem alguma vantagem, né? Tudo bem, chegou não sei que idade, mas chegou como, né? Porque a gente a natureza já vai nos envelhecendo naturalmente, mas a gente pode, o único fator do envelhecimento, da imunidade, do peso, que nós conseguimos controlar é o que nós colocamos para dentro e a maneira que nós trabalhamos os nossos músculos, porque a passagem do tempo a gente não tem controle,
enfim, a única maneira sobre a queima de gordura que nós conseguimos controlar é modular o que nós comemos e modular a quantidade de exercício que nós fazemos, a quantidade de movimento que nós fazemos para aumentar o nosso gasto calórico, né? Então, nem controlamos a reserva de óvulos não, que temos, portanto, não, isso não está não, nas nossas mãos. não está nas nossas mãos. Agora, nós podemos garantir, com o estilo de vida adequado, por exemplo, uma melhor reserva de cálcio nos nossos ossos e não começar a desenvolver osteopenia e osteoporose, que é uma das causas maiores do deterioro, e a sarcopenia, que eu diria que não sei, se eu tivesse que escolher o que é pior, eu diria que pior ainda é a sarcopenia, porque com o deterioro da nossa massa muscular, nós ficamos muito expostos a acidentes, a quedas, e esquecemos que o nosso sistema muscular não é um enfeite, não é uma coisa só para ficar com um braço mais durinho ou para correr uma maratona. Ele é também um grande, como toda a nossa gordura corporal e o nosso sistema muscular são grandes órgãos endócrinos, que eles fabricam muitas substâncias que se comunicam com os nossos hormônios, que se comunicam com as nossas glândulas, com o nosso cérebro, nosso hipotálamo, e que vão trazer uma resposta em cascata que vai depender muito exatamente de como nós estimularmos isso. Porque se nós temos falta de tecido muscular e temos falta de tônus muscular, nós temos uma fragilidade não só músculo-esquelética, nós temos uma fragilidade imune também, nós temos uma fragilidade de raciocínio também. Então, quando a gente fala é claro, a gente sempre prioriza o emagrecimento porque é o que nós nos cobramos, né? Nós nos cobramos um corpo enxuto, enfim, um aspecto elegante, uma ausência de acúmulos de gordura antiestéticos. Isso sempre que todo mundo fala assim, a sociedade cobra, não é a sociedade não, mas é nós, né? Que olha no espelho. É porque quando eu falo assim, porque as pessoas julgam, eu falo assim, que pessoas? Olha em volta, minha filha, olha em volta, que as pessoas estão muito mal, estão doentes e não sabem, estão resistentes à insulina, estão aquelas barrigas, aqueles abdômenes grandes, tanto de homens quanto de mulheres. A mim não tenho juízo de valor sobre o aspecto estético. O que eu imagino é o revertério hormonal que isso está produzindo nessa pessoa, essa resistência à insulina, essa quantidade de enzimas aromatadas que vão sair de lá para influenciar negativamente o nosso metabolismo. Então, concluindo um pouco o raciocínio, o fato de nós não estarmos sabendo mais nos alimentarmos ou como nos movimentar, como trabalhar o nosso sistema musculoesquelético, está nos deixando num ambiente tóxico que é inflamatório, hiperestrogênico, com uma flora intestinal destruída, e tudo isso gera mecanismos de feedback, né, de retroalimentação com o nosso raciocínio, com as nossas emoções, com a nossa disposição para o dia a dia, para fazer as coisas, enfim, que precisamos fazer. Então, estamos que nem os peixes morrendo pela boca, textualmente, né? E por isso que eu às vezes, claro, eu tenho uma atuação um pouquinho, sobretudo agora que eu estava ali comentando, né, que eu me aposentei do serviço público, então eu tenho um pouco mais tempo livre, né? Eu continuo na atividade só privada, então eu tenho tentado ter mais presença em rede social, até para tentar influenciar as pessoas a modificarem essas coisas, e isso me trazia também umas respostas, às vezes, né? Porque isso é gordofobia, que eu não sei se isso, para o lado daí, tem tanto patrulhamento, mas aqui no Brasil está tendo muito, né? Eu acho, claro, que estamos numa época de questionamentos, de aceitar minorias, de ser mais inclusivos, mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com isso, né? Eu acho que a inclusão, é claro que é indiscutível, a gente tem que incluir isso, e eu não discuto isso, mas a gente não pode ver isso, e vou insistir nisso mais uma vez, que eu acho importante, em que isso seja um problema
estético, porque não é. Estamos falando de um problema de saúde pública, talvez na Europa não tanto, quer dizer, eu sou espanhola, então eu vou sempre à Espanha e eu vejo cada vez também tem mais pessoas obesas, mas nas Américas isso é assustador. Assustador o tamanho que as pessoas estão ficando e mais uma vez, isso não é um juízo estético, é uma percepção de que a alimentação dessas pessoas, a relação que eles estabelecem com o próprio ambiente é totalmente tóxica e muito, muito deletéria. Eu sempre costumo dizer que aqui, no meu ambiente, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, 70% das consultas médicas gerais são derivadas de má alimentação, sobrepeso, estilo de vida inadequado. Sim. Porque aí estamos falando não só de grandes eventos, tipo diabetes, hipertensão, infarto, AVC, né? Essas consequências todo mundo já sabe. Estamos falando de enxaqueca, estamos falando de alergias, de rinite, de problemas de pele, de dores articulares, de hérnias de disco, de constipação, azia, refluxo, problemas menstruais. Enfim, é uma coisa assim que a gente pode passar... Problemas depressivos. Exatamente, antidepressivos, problemas emocionais, excesso de ansiedade. A gente pode passar aquele scanner assim, de cima e embaixo e assim, um grande número de patologias grandes ou pequenas, né? Pequenas assim, que não te matam, mas que te atrapalham muito a vida. Porque quantas pessoas convivem com a enxaqueca quase diária, com a exaustão, aquele cansaço, aquela falta de motivação. Quantas pessoas sofrem por ter um intestino preso, e aí todas as consequências, né? Inchaço, dilatação, dores, hemorroide, enfim, é um leque enorme de problemas. Refluxo, basta dizer que o primeiro medicamento mais receitado no mundo é Prazol. Exatamente, são os prazóis, né? Os remédios para os inibidores de canais de próton, que teoricamente tratam a azia. Quer dizer, a gente não trata a causa, que seria o excesso de glúten, o excesso de farinhas, o excesso de açúcares e a hipocloridria que isso provoca, e não satisfeitos com isso, né? De já termos pouco ácido cloridríaco para ter uma digestão eficaz, nós inibimos a produção. Exato. Porque aí não vai queimar. Você não vai queimar, mas você também não vai absorver, você também vai bloquear um monte de coisa boa no seu estômago. Mas, enfim, a gente vai muito naquela coisa imediata, né? Tudo bem, eu tomei o prazol e minha azia acalmou, né? E quando seguramente se evitasse o pão e as farinhas, ou simplesmente fizesse uma troca de um tipo de alimento por outro sem glúten, já melhoraria muito. Então, não haveria necessidade de se medicar, né? Então... de facto, parece há aqui um conjunto, como disse, de doenças, de áreas tão diferentes, de foros tão diferentes, mas que têm uma mesma raiz, porque, claro, a alimentação é o estímulo biológico que mais nos afeta e que diariamente, não é? Diariamente pomos... Então, é o estímulo com maior capacidade de ou estimular doença, ou estimular a saúde, ou estimular a doença, não é? E daí depois as múltiplas manifestações, mas que têm uma mesma raiz, não é? Ingestão de uma alimentação que não é biologicamente adequada para a nossa espécie. Sim, porque nós estamos... Aqueles mecanismos que seriam para se defender de uma infecção, que é o nosso sistema imune, que seria a fabricação de gordura, claro, a fabricação de gordura não é uma piada da natureza só para nos irritar. O acúmulo de gordura corporal era um mecanismo de sobrevivência essencial para a nossa espécie, porque nós somos descendentes diretos de coletores-caçadores que nem sempre tinham alimento disponível e jejuavam muito mais do que nós fazemos, passavam muitos períodos sem comer, então precisavam dessa reserva. Né? Então, claro, como estamos a ativar esse mecanismo 6, 7 vezes por dia com alimentos hipercalóricos, cheios de açúcares, é claro que nós engordamos em demasia, porque simplesmente as pessoas falam, mas é uma doença. Não chega a ser uma doença. Vai gerar doença.
né? Eu não considero a resistência à insulina que acaba se cronificando quando a gente faz aquela alimentação muito cheia de carboidratos e come 7 vezes ao dia e está sempre atrás de um doce e atrás de um pão e atrás de um... Né, a gente faz uma alimentação... Biscoito. Eu acho biscoito e refrigerante, se você me pergunta qual é o vilão da nossa civilização, eu acreditaria os biscoitos e os refrigerantes. Até porque... na cozinha mediterrânea, na tradição de onde eu venho, sempre teve o pão. O pão sempre existiu desde os romanos, né? Mas era uma coisa que se punha à mesa, né, para acompanhar, guisado. Na Espanha temos muito a tradição de rebanhar o prato com um pedacinho de pão, né, de comer também. O molho. E se não faz isso porque não gostou, né? Então, né? Mas era uma coisinha... isso, se punha à mesa, cada um pegava uma fatiazinha de pão e ao longo do dia, isso ia junto com os vegetais, junto com as carnes, com azeite, enfim, não era uma coisa tão nociva assim, né? É claro que na nossa história evolutiva, antes e depois da era agrícola, quer dizer, dos coletores caçadores para os agricultores, já houve uma certa diminuição de tamanho, uma certa diminuição de massa muscular e um certo aumento, e você começa a perceber que quando nos restos humanos achados começa a ter sinais de cárie, né? Mas, porque como diz aquele livro Sapiens, né, do Harari, nós não domesticamos o trigo nos domesticou, né? O trigo ou os cereais, no fato dos homens aprenderem, né, através da observação, que é onde caíam sementinhas de gramíneas, brotava outra plantinha, e com isso aprenderam a plantar, e depois aprenderam que se eles macerassem esses grãos e os assassem no fogo, aquilo dava para matar a fome. Uhum. Isso levou a uma tamanha mudança na nossa civilização, porque de pequenos grupos de caçadores e coletores, nós começamos a sedentarizar, começamos a criar povoados. Não só isso, a sociedade capitalista vem daí, porque aí eu tenho o trigo e eu tenho também 3 cabras e você não tem nada, então você vai trabalhar para mim em troca de trigo e leite de cabra. Então, e aí começou a bagunça, né? Aí vamos para o... Enfim, podemos discutir todo o sistema capitalista. Então, já havia evidências de que a alimentação dos coletores caçadores, apesar do ambiente ser extremamente hostil, né? Porque imagina, uma perna quebrada significava morte, né? Uma ponta de flecha levava uma gangrena, enfim, era uma coisa... E você estava exposto ao frio, à falta de comida e tal. Mas mesmo os indivíduos eram mais fortes, mais magros, do que os indivíduos que passaram a ser mais sedentários. A obesidade ou o sobrepeso começou a ser visto como um sinal de fartura, de riqueza, né? Só os aristocratas eram... A burguesia. A burguesia era mais gorda, aquilo era um sinal enfim, que tinha fartura, fartura, né? fartura. Exatamente, que tinha fartura. Mas do final dos anos 60 do século passado para cá, quer dizer, vários fatores, né? A influência através do Plano Marshall, do estilo de vida norte-americano, que já trazia essa coisa dos cereais, também muito influenciado pela religião, onde a carne... Bom, enfim, toda aquela história, né? A carne era ruim porque incentivava os maus pensamentos. Isso tem uma corrente dos adventistas americanos, né? Da onde saiu o Kellogg's, o famoso Kellogg's, né? Ele era um médico, acredito que era adventista, norte-americano, e ele trouxe para a prática dele essa ideia de que tinha que ser consumida mais aveia, porque a carne seria uma coisa que incentivaria os jovens ao pecado, né? Então dá-lhe aveia porque assim emasculava eles um pouquinho e diminuía os ímpetos, né? E eles não pensavam tanto em besteira. Então, só que isso, quer dizer, um dos irmãos do Kellogg's foi o inventor do cornflakes, que virou
durante anos e anos e anos, uma marca registrada, né, que foi trazida para a Europa no final depois da Segunda Guerra Mundial, entre os anos 50 e 60, né, aquele negócio de que os americanos chegavam na Itália e tal, e repartiam chocolate, né, tem aquela história, davam chocolate para todo mundo. Então, essa coisa do doce, do cereal, quer dizer, a nossa maneira de comer, aquela dieta mediterrânea onde se comia o que vinha da terra, sazonal, muito bichinho de pequeno porte, né? Eu sou de uma ilha, eu sou de Mallorca, nascida em Mallorca, então na cozinha tradicional das ilhas tem pouquíssima vitela, por exemplo, né? Não é, tem pombo, tem coelho, tem muito animalzinho pequeno, muito peixe. Então era uma coisa mais regional, sazonal, onde as pessoas estavam bem adaptadas àquela dieta, né? Você vê o fato de, por exemplo, os Inuits lá da Groenlândia, né, estão super adaptados a uma dieta muito rica em gorduras e com pouquíssimo vegetal, né? Já na dieta mediterrânea é mais vegetal fresco e sempre sazonal. Então haveria horas em que se comeria, tipo no verão, seguramente mais frutas, mais saladas, você faria uma dieta mais vegetariana, talvez, e nos invernos, onde os vegetais eram escassos, haveria mais procura pela proteína animal, né? Então, isso também aponta muito que as pessoas estão hoje muito polarizadas entre o carnivorismo e o veganismo, e eu acho que nós somos não só fisiologicamente desenhados para ambos tipos de alimentos, como sazonalmente escolheríamos uma coisa ou outra dependendo do que tivesse por do que havia. Claro. Exatamente. Muito bom. Bom, fez-nos aqui um overview. Sim. Não pode me dizer que eu me empolgo. Sim, sim. E é isso que é fascinante ouvi-la, é porque liga os pontos todos uns aos outros e, de facto, tudo está relacionado com tudo. Sim. Bom, dentro das alterações hormonais que ocorrem, sobretudo nesta fase da vida, né, em torno dos 40 anos, dependendo de pessoa de mulher para mulher, mas, enfim, sim, em média em torno dos 40, uma das coisas que mais assusta as pessoas e que mais, se calhar, mais leva as pessoas a procurarem também ajuda médica ou psicológica é o súbito aumento de peso, não é? Sim. Porque enquanto se sentem tristes ou não dormem ou têm calores, etc., vão lidando. Mas depois, quando começam a engordar e estão a sentir que estão a perder o controle da situação, vão muitas vezes pedir ajuda. E, de facto, o que se verifica é que quem travou toda a vida uma luta contra o peso, chega a esta altura, aos 40, 45, e agudiza, torna-se ainda mais complicado. Quem até foi, né, os ectomorfos, né, aquelas pessoas que sempre comeram mais ou menos o que lhes apeteceu e sempre conseguiram ter com relativa facilidade o controle do peso, chegam a esta altura e muitas vezes começam a engordar pela primeira vez. Então, no fundo, porque é que isto acontece? Não é? Quais são as alterações hormonais que acontecem no corpo da mulher e qual é esta cascata de sintomas físicos e psicológicos que ocorre? Portanto, uma das evidências é o aumento de peso, mas não é só. Há um conjunto de sintomas e sinais físicos e psicológicos que ocorrem por causa de, pelo menos ali, aquelas 3 principais hormonas, não é? Não só, mas aquelas 3 principais. Queres contar um bocadinho esse processo? Sim. Quando a gente... Você apontou muito bem, né, que nós temos, cada uma de nós, temos um pool de folículos que vão amadurecer, que vão gerar óvulos, e isso já vem geneticamente predeterminado. E é uma coisa que acontece entre os 40 ou 50 e poucos, normalmente, né? A gente simplesmente para de ovular, quer dizer, acaba o estoque de óvulos que nós teríamos prontos para serem utilizados, e isso acaba. E essa ovulação mensal forneceu desde os, sei lá, 12, 10 anos até os 48, 49, 50, acontece um mecanismo onde o nosso hipotálamo estimula a hipófise, que estimula os ovários, na primeira parte do ciclo, quer dizer, desde o primeiro dia da menstruação até mais ou menos o 12º, 13º,
há uma secreção de estrogênio que vai fazer esse folículo amadurecer. Porque, na realidade, cada ciclo hormonal... Eu tenho um professor, muitos das antigas, que ele falava sempre que a menstruação eram lágrimas de sangue que o útero derramava por uma gravidez frustrada, né? E a gente ria naquela época, achava ele assim muito obsoleto, né? A gente estava no auge do feminismo e tal, e não sei o quê. Mas Sim, não deixa de ser... de alguma maneira é. O nosso corpo se prepara a cada ciclo para uma eventual fecundação. Então, quando, mais ou menos entre o 12º e o 14º dia do ciclo, esse óvulo é liberado do ovário, captado pelas trompas de Falópio e encaminhado por uns pelinhos, né, uns cabelinhos que essas trompas têm, até a parte superior do útero, onde ele pode, eventualmente, se houver fecundação quer dizer que vai chegar um espermatozoide o mais esperto de todos, né? E mais veloz. O mais veloz chega lá, né? Então, e aí aquele resto, digamos, aquela cápsula que fica no ovário vai se transformando também através aí já é hormônio, começou o ciclo, é o hormônio folículo estimulante, o FSH da hipófise estimula o ovário. Na segunda parte do ciclo, predomina o hormônio luteoestimulante. Ele quer dizer que ele vai transformar essa cápsulazinha onde estava contido o óvulo no chamado corpo lúteo. Ele fica amarelo e vai fornecendo progesterona, e a progesterona vai provocando, vai estimulando também as mudanças no endométrio, quer dizer, na parte interna do útero. Então, esse endométrio prolifera, criando um ambiente propício para ninhar o embrião, se houver. E se não houver fecundação, a cada 28, 25, 30 dias, também dependendo de cada um, há uma descamação desse revestimento do útero, que é a menstruação. Menstrua. Uhum. E recomeça um novo ciclo. Isso acontece periodicamente, quer dizer, mensalmente, durante mais ou menos 30, 35 anos da nossa vida, né? Quando acaba esse estoque de óvulos, é como se o ovário falasse, bom, aqui fechamos para balanço, não tem mais. Então, primeiro, nós perdemos 2 hormônios, né? 2 hormônios, porque quando a gente fala em metabolismo, né? Porque o metabolismo está lento, o meu metabolismo isso, o meu metabolismo aquilo. Quando o nosso metabolismo é basicamente um equilíbrio entre anabolismo e catabolismo, quer dizer, entre a energia que nós podemos guardar e a energia que nós podemos queimar. Uhum. Mas é óbvio que isso é modulado por hormônios, né? Então, quando chegamos nessa 4ª, 5ª década da vida, nós simplesmente perdemos 2 hormônios que são essenciais para a natureza feminina. Quer dizer, nós somos mulheres porque temos esses hormônios funcionando desde a infância, na realidade. Eles vão nos fazendo amadurecer como mulher, vão aumentando, papapá. Então, e de repente não estão mais lá. E aí a hipófise... E a testosterona também não dá ajuda nenhuma, a testosterona, não é? também não ajuda, porque a Essa testosterona... ajuda. Exatamente. Nós temos uma testosterona que vem mais... O declínio da testosterona começa até antes, né? Começa já na fase do climatério. Nós temos um declínio gradativo de testosterona, progesterona e, finalmente, o estrogênio. Repara que em muitas mulheres, os sintomas de deficiência de testosterona começam a manifestar lá para os 35 anos. Indisposição, baixa libido, diminui a sensibilidade nos mamilos, no clitóris, a pessoa tem mais dificuldade para ter excitação. Então, e também tem uma parte de conduta terapêutica com a qual eu não concordo 100%, que caiu a testosterona, repõe testosterona e vai ficar tudo bem. Uhum. Eu acho que temos maneiras, pode-se fazer isso, obviamente, não é errado, mas eu acho que nós temos que propiciar, claro, nós também não trabalhamos nossos músculos, não nos expomos ao sol, não estamos ao ar livre, então tudo isso provoca esse declínio
mais cedo. Há hábitos de vida que podem reverter essa diminuição, não é? Exatamente, exatamente. Sobretudo, sol e exercício físico. Isso são essenciais para o nosso humor, enfim, para tudo, né? Então, e acontece quando temos essa quebra, não só para de haver fornecimento, né, o nosso suprimento de estrogênio e progesterona some, e a hipófise parece que no início não entende o que está acontecendo. Então, ela começa a segregar em grande quantidade aqueles hormônios que, quando faz o exame de sangue, na fase fértil, você dosa o FSH e está em torno de 5, 7, vai para 60, para 100, e a hipófise desesperada, dizendo o que está acontecendo. A mandar produzir. Exatamente. É tanto que, é claro que o que acontece? Por que isso acontece? Não sei. Não é uma coisa muito bem estudada, né? Claro, nós somos mulheres, estamos na meia-idade, então, seguramente, globalmente, uma minoria extremamente discriminada. Se isso acontecesse com os homens, estaríamos sabendo tintim por tintim o que acontece, né? Claro, aquela piada da natureza, né? Mas nós somos mulheres, viramos senhoras. Aqui no Brasil todo mundo te chama de tia quando você começa a ficar mais velha, né? Tia para cá, tia para lá, minha tia. Então, claro, não há ainda uma... Nós somos os únicos mamíferos, junto com as baleias, que têm menopausa, né? Isso não é uma comparação enfim, que ajude, né? Mas é o fato. Os outros mamíferos continuam tendo os cios e as regras. As cadelas, as gatas, não é? Exatamente. Você vê aquela cachorrinha toda com o rabo pelado, toda sarnenta, mas periodicamente tem todos aqueles cachorrinhos atrás, né, achando aquilo ótimo. E a gente não, eu digo que nascer mulher é uma piada de mau gosto, a gente arranca pelos e passa cremes e faz um monte de coisa, e, no entonto, a uma determinada idade, tia para cá e tia para lá, e acabou a festa. Então, eu acho que eu falo brincando, mas eu acho que realmente só de maneira recente as mulheres se incorporaram maciçamente à medicina, que eu acho que hoje em dia tem bem mais mulheres nas faculdades de medicina do que homens, a pesquisa. Então, eu acho que é próximo. E o que acontece é que ainda tem muitas mulheres jovens, né? Porque eu acho que a menopausa é uma coisa que tem que ser vivida para entender exatamente, porque a gente passa a maior parte da vida tendo medo da menopausa, né? Ai, meu Deus, quando chegar a menopausa, vou ser velha. E tem algumas coisas, eu acho que envelhecer tem algumas coisas boas, né? Você pode entrar, aqui no Brasil é meia entrada para cinemas, né? E a gente tem prioridade na hora de vacinar. Então, não podemos reclamar, né? Temos muita coisa boa. Não, mas a gente também fica... eu acho que a experiência, psicologicamente, a gente se acalma, né? O fato de parar de ter ciclos também eu acho que nos deixa com um pensamento mais linear, menos com as emoções menos altos e baixos, né? Exatamente. Mas é claro que mas tem muita desvantagem, né? Se nós não estivermos não só tratando bem, como bem preparados, quer dizer, um estilo de vida adequado. Eu já falei que você permanece com um bom pool de cálcio que vai te prevenir da osteoporose, mas isso é uma coisa que tem que vir de trás, né? Porque uma coisa que a gente vê muito, a pessoa entra na menopausa, vai para um consultório médico e sai de lá com uma receita de vitamina D mais cálcio, né? Não vai adiantar de coisíssima nenhuma. É provável que esse cálcio, que ainda está numa forma química que não vai conseguir juntar ao osso, vai acabar, na pior hipótese, formando alguma placa de ateroma em algum lugar, né? Vai se juntar uma placa de ateroma e vai causar problemas. Então, o hábito de preservarmos, de termos um ótimo metabolismo da vitamina D, de preservar o funcionamento da tireoide, das paratireoide, de se expor ao sol de uma maneira adequada, não é se estorricando um mês no verão e o resto permanecendo que nem vampiros na luz artificial. O fato de termos nos alimentado de maneira adequada
porque uma alimentação adequada não favorece a inflamação crônica, não favorece o desequilíbrio hormonal, sobretudo não favorece o hiperestrogenismo, que vai nos deixar uma herança de tumores da mama, de mama excessivamente fibrosa, de miomas, de endometriose, enfim. Então, em relação à gordura, a tua pergunta específica, o que acontece? O nosso metabolismo, que é a capacidade de equilibrar o catabolismo e o anabolismo, quer dizer, o que se obtém e o que se queima, né? Ou o que se gasta. A gente consegue gastar, bem modulado pelos nossos hormônios. E nós ficamos, numa determinada época da vida, sem esses hormônios. Sim, e já agora, a doutora Regina, permita-me fazer esta achega. Muitas vezes as pessoas pensam que o estrogênio, a progesterona e a testosterona só interferem na vida fértil da mulher. E nós sabemos que estas hormonas contribuem para inúmeros processos metabólicos de restauro, de reparo, que ocorrem todos os dias no nosso corpo, não é? E, portanto, daí impactar tanto também no peso. E não exatamente, só, porque a maioria das células do nosso corpo tem receptores para esses hormônios. Os receptores, para explicar de uma maneira simples, é como se a célula, vamos supor que se a célula fosse um aeroporto, todos aqueles fingers, né, onde os aviõezinhos vão estacionando, seriam receptores, né? Então, nós temos múltiplos receptores para estrogênio, para progesterona, para testosterona, a imensa maioria de células do nosso corpo. Então, o que acontece quando nós entramos em menopausa e não fazemos algum tipo... E nós não estamos bem preparados, que nós não estamos com uma boa massa muscular, uma boa massa óssea, um bom peso corporal, nós já estamos vindo com inflamação, com desequilíbrios hormonais diversos, com pouca reserva de cálcio, com músculo fraco, e aí, pá, aquele corte, né? Acabou a festa, agora a senhora, por favor, se retire, vai na fila da aposentadoria. Vamos ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Não, e não fazemos ainda por preconceito, por falta de informação adequada, por falta até do produto adequado em muitos lugares, não modulamos esses hormônios, não fazemos nenhum tipo de modulação hormonal, nenhum tipo de terapia de reposição hormonal, que há vários tipos, e há alguns que são bons e alguns que não são tão bons, então a gente pode depois voltar a isso. O que acontece é que essas células ficam sem essa... O que os hormônios fazem, basicamente? Os hormônios são mensageiros. Então, quando eles se acoplam, e isso vale para estrogênio, progesterona, hormônio tiroidiano, qualquer hormônio, tá? Quando eles se acoplam a esses receptores celulares, eles simplesmente passam ordens, informações, instruções, né? Para a célula fazer isso ou aquilo. Na hora que isso falta, por isso que a menopausa não só tem uma influência na área reprodutiva, é sobretudo na área cognitivo-comportamental, na distribuição de gordura corporal, porque nós não só temos uma facilidade, por que nós estamos queimando? Ora, porque falta hormônio para alimentar essa vontade do corpo de queimar gordura, de alguma maneira, né? E nós temos também uma redistribuição da gordura corporal. Se você repara que homens e mulheres têm uma distribuição da gordura corporal completamente diferente, né? As mulheres tendem a ter mais gordura nas coxas, nos glúteos, né? E os homens mais no abdômen. Mas quando as pessoas ficam bem velhinhas, para ficar todo mundo igual, ficar retinho, sem cintura, com perninha fina, né? Então, por quê? Porque a falta do estímulo hormonal faz com que essa gordura seja redistribuída. Eu vejo muitas pacientes na faixa dos 50 anos que me dizem: meu estômago está alto. Claro, porque há um acúmulo de gordura lá que não costumava estar. Ela podia ser uma pessoa até gordinha, ter um bumbum maiorzinho, mas não vinha para cá. E, de repente, vem para cá, vem para a papada, vem para o braço, para a mama. Então, isso é propiciado por essa falta de hormônio, né? Que a gente... podemos viver sem reposição hormonal? Óbvio que podemos. Um estilo de vida impecável vai nos ajudar. E não basta só adotar esse estilo de vida. Claro, eu acho que sempre ajuda. Você vai fazer uma mudança alimentar, como você vai fazer exercício aos 70 anos? Ótimo, vai ajudar.
mas ajuda muito mais quando isso vem de longe, de sempre, de aprender, saber se alimentar bem. Então, eu cada dia enfatizo mais, não só em a gente se cuidar e fazer isso e aquilo, em levar isso para os nossos filhos, desde a primeira infância, passando pela adolescência, porque a gente tem essa sei lá, uma certa complacência, uma certa cumplicidade com a bagunça alimentar das crianças. Eu vejo mais que fazem, que só comem salada e franguinho grelhado, e, no entanto, na hora de fazer a compra, tem que comprar o biscoito das crianças, tem que comprar o refrigerante das crianças. Sim. Um desatino, né? Porque essa criança, quer dizer, em vez de ser educada ou ser oferecido comida, essa criança vai receber desde muito cedo estímulos alimentares hiperpalatáveis, que não só vão engordá-la e vão começar a bagunça alimentar desde muito cedo. O que vai começar é um paladar que nunca mais vai ser normalizado. Quer dizer, o apetite por alimentos hiperpalatáveis vai ficar para sempre. Quer dizer, a pessoa vai ficar sempre... Até porque é uma coisa que não é, quer dizer, é emocional e ligado ao afeto também. Então, se a mamãe dava isso, se a vovó dava isso, e era tão bom e tão gostoso e tão... Né? Aquele negócio da Madalena de Proust, né? Que sempre que voltar à infância ou voltar àquela coisa do afeto, do aconchego, o nosso cérebro vai para o pudim de leite condensado enfim, para aquela coisa doce que a mãe fazia, que a avó fazia. Então, nós fazemos um fraquíssimo favor às crianças. Depois as meninas entram na adolescência e já entram com ovário micropolicístico, com resistência à insulina. E começam a tomar a pílula, não é? Começam a tomar pílula para coisa, engordam, estão cheias de celulite, frustradas, porque sentem que o corpo delas não está se adaptando àquele modelo daquela menina que aparece nas fotos, que tem 12 anos e é anoréxica. Mas, infelizmente, o modelo que propõe é esse. Quer dizer, de um lado, os modelos considerados ideais não são saudáveis, são irreais, não são feitos para mulheres mediterrâneas, por exemplo, né? Porque a mulher mediterrânea é mais baixinha, é mais troncudinha, então não é aquela coisa escandinava, né? Então, nossos modelos já são inspirados em modelos irreais, em pessoas ou com uma genética já, não diria privilegiada, mas, enfim, diferenciada, né? E, ao mesmo tempo, nós sabemos que qualquer pessoa que trabalhe com moda passa fome. Então, a magreza também é uma imposição, a magreza excessiva, diria eu, né? Porque o corpo saudável, ele te diz que está saudável. Não é uma coisa que você só veja no espelho. Ele te diz quando você está atento e focado e de bom humor e com boa disposição e fazendo cocô com satisfação, sem esforço, sem ser um tormento, quando você não está estufado de gases, não tem azia e não tem pensamentos tristes ao longo do dia, né? Porque você sai, vê aquele sol e fala obrigado Deus, obrigado universo, quer dizer, você sai abraçando o árvore. O corpo te dá claramente essa mensagem. Eu sempre falo muito para os meus pacientes, escuta teu corpo, me diz, não é meu colesterol está bom, não quero saber do teu colesterol, o colesterol eu vou decidir quando está bom. É o exame, isso é um exame. Exato, é um exame, né? E eu vou decidir aí, porque para isso eu tenho, quer dizer, aqui não tenho os diplomas pendurados na parede, mas tenho alguns, né? Mas o corpo te sinaliza nitidamente se está tudo bem ou não. Então, aquela gordura que a gente vê quando chega a temporada de verão e coloca um biquíni ou uma roupa de banho, enfim, ou que coloca as perninhas de fora e aquela celulite incomoda, com certeza o ano inteiro o corpo está te dizendo que você está cansada, que você está sem disposição, que você está com aquela flacidez muscular, sobretudo, né, que não te permite fazer grandes esforços, que você cansa quando sobe 2 lances de escada, que você sente enxaqueca com frequência, que vai dormir o nariz entope e você tem que jogar remedinho para desentupir o nariz, que o olho coça, que tem caspa, que tem seborreia, que as unhas quebram, que tem excesso de micose, de cândida. Quer dizer, o corpo está dando esse recado constantemente, há anos a fio.
né? Por isso estamos inflamados, desequilibrados, mal-humorados, estressados, etc. Quando chega essa fase onde vai faltar hormônio, por isso que eu digo que é importante, que quem estiver me ouvindo pensar, a minha menopausa está longe porque eu tenho 35 anos, é um pensamento errado, é um pensamento que eu acho que faz um pouco parte dessa discriminação que a gente sofre, porque deixamos de ser férteis, deixamos de ser gostosas e tesudas, e talvez isso nos deixe um pouco fora desse universo que ainda é comandado, né, pelo patriarcado heteronormativo, né? eu tenho uma filha de 25 anos, então minha linguagem evoluiu bastante ultimamente, né? As meninas já estão crescendo com uma mentalidade bem mais... Então... Sim, e até porque a pessoa que que teve o evento menopausa simplesmente deixou de produzir óvulos definitivamente, mas ela já há uma série de anos em que entrou no climatério, no tal do clima exatamente, não é? Portanto... porque começa isso. Primeiro, o que se observa, o primeiro hormônio que declina, porque não estimulamos adequadamente, basicamente, é a testosterona. Então, nós paramos de ter... E isso é uma coisa real e que causa problemas de relacionamento, de autoestima, né? As mulheres por volta de 35 anos começam a ficar com uma libido muito embaixo, deixa devendo muito. A pessoa não tem desejo, não tem vontade, não tem tesão, mas não é só, é pela vida, perde aquele pique. Por quê? Porque essa pessoa vai do trabalho para o sofá com pipoca, com cerveja ou com refrigerante, não estimula esse músculo, não se expõe ao sol, não trabalha, não trabalha o músculo, não caminha. Então, essa produção natural de um hormônio que no nosso caso é mais produzido pelas suprarrenais, nos homens se produz em muita maior quantidade, obviamente, nos testículos, já ficamos devendo. Então, já começamos, esse nosso estilo de vida já começa a nos prejudicar nessa área que é sexual reprodutiva, mas também cognitivo-comportamental. Eu acho que engloba tudo, né? Então, aí nós passamos, quando chegamos a 38, 40, a intensidade da nossa tensão pré-menstrual triplica. A gente tem o dia de cão, aquele dia que se alguém olha para a sua cara, ou você chora ou você arremessa objetos pesados, né? Não tem um mau humor, uma coisa... Eu lembro que naquela época eu passei por essa fase, obviamente, e eu me tratava com um ginecologista. Foi na última consulta que eu fui, obviamente, eu não estava mais para manter a relação depois disso, porque ele falou assim... E eu estava naquele dia, o dia de fúria, aquele dia que você pede para alguém te dar bom dia para você voar para jugular, né? E ele falou assim, mas olha, isso é psicológico, gente, eu quase voei em cima da mesa. Não foi legal a minha resposta, não foi polida, não foi educada, eu não estava em condições. Então, e a gente vai observando isso, né? A gente vai ficando menos elástica também, porque a falta de progesterona nos traz isso. Nós começamos a ficar com alteração de sono, porque não é que falte tanta progesterona assim, que nós somos menos férteis a partir dos 35 anos, né? Mas o predomínio estrogênico começa a se manifestar ao longo de todo o ciclo. Então, a nossa elasticidade, as nossas articulações, o sono, a capacidade... A memória, a capacidade de relaxar, sobretudo, a gente começa a sentir que não está a mesma coisa. A gente passa o mês inteiro no estado, estou estressada, estou nervosa. Muita gente compensa isso com comida, então já começa, e sobretudo com comidas doces, porque a comida doce tem uma satisfação momentânea, quer dizer, o nosso núcleo acúmulo se enche de dopamina, mas a dopamina não é exatamente o neurotransmissor do prazer. É um neurotransmissor do quero mais. Era aquilo que levava os nossos ancestrais a pegar uma lança e sair da caverna para caçar um gnu ou um mamute ou qualquer coisa, né? Porque sabiam que teriam aquela recompensa depois. Então, e nós ativamos a nossa dopamina
constantemente com alimentos hiperpalatáveis, com aparelhos com a luz azul e com os likes, das redes sociais. Tanto que no Vale do Silício está se cunhando um termo que eu acho interessante, e ele não era referido à comida, mas a gente também pode aplicar à nossa alimentação, que é exatamente o jejum de dopamina. De dopamina, sim, sim. Né? Eles desligam, eles usam os gadgets, os aparelhos, os telefones, os telemóveis e tudo, de acordo com a necessidade específica de trabalho ou de comunicação, e depois desligam. Então, eles fazem voluntariamente jejum de dopamina. Porque quanto mais tempo você fica num telefone, ou fica num tablet, ou num computador, mais tempo você quer ficar. Quer dizer, tem uma hora que você está sistematicamente revendo aquela rede social, e rede social e geladeira são... Você vai lá a cada 10 minutos para ver se tem novidade, né? Então, na geladeira... Quase em modo zombie, né? É como se exatamente. o autocontrolo estivesse desligado e a pessoa vai em modo automático. Com certeza. E, de fato, quer dizer, porque isso interfere de tal maneira na nossa secreção de neurotransmissores, que está interferindo na nossa atenção. As pessoas falam assim, eu não tenho medo, eu não tenho tempo de me exercitar. Mas passou... Quando você vai ver aquele relatório que os próprios telefones fornecem, 3 horas e 20. Como é que eu passei 3 horas e 20 num telefone móvel? Como? E passou mesmo, porque pegou e ficou 10 minutos lá, até que alguém falou, ei, o quê? Hein? Onde? A gente esquece de tudo. E a gente está fazendo isso rotineiramente porque estamos levando o telefone para o banheiro, para a cama, para o trem, para o metrô, enfim, se no automóvel não estamos dirigindo, e algumas pessoas que estão dirigindo também constantemente, porque parece que vai chegar lá alguma coisa, algum advento messiânico, que não vai, né? Mas isso é basicamente pela secreção de dopamina, quer dizer, a dopamina nos impele a fazer mais. E isso acontece também com a comida hiperpalatável. Quer dizer, uma comida doce, sei lá, uma fruta madura, por exemplo, era uma coisa que os nossos tataravós ancestrais comiam aquilo e falavam, nossa, gostoso, amanhã vou passar de novo embaixo dessa árvore e eu comer mais. Né? Para as nossas bisavós, era assim, tá bom, quando eu voltar para a feira, quando eu voltar para o mercado, eu comprarei de novo. Para nós 7 pacotes de biscoito no armário da cozinha, enquanto tem biscoito. Garrafas de refrigerante do tamanho de um bujão de gás na nossa geladeira. Então, esse mecanismo de reforço, de repetição, que sempre nos fez fazer escolhas boas, como isso, como voltar para o mercado para comprar mais fruta, ou para o camponês passar naquela árvore e colher mais algumas frutas, né? Agora nos leva a repetir constantemente. Então, enquanto temos biscoitos, refrigerantes, doces nas nossas gavetas, na nossa geladeira, na nossa cozinha, nós iremos lá uma e outra vez, ao longo do dia, inúmeras vezes. E cada vez que nós fizermos isso, nós vamos detonar um mecanismo de armazenamento de gordura. Porque alimento industrializado, hiperpalatável, por definição, é cheio de açúcar. Açúcar, sal, glutamato monossódico, gordura hidrogenada, algum corante para deixá-lo mais bonitinho. Né? E nós estamos, diferentemente dos alimentos naturais que estimulam uma ou outra parte do nosso sistema gustativo, porque se você come uma fruta, você estimula mais o doce, mas se come uma ostra, por exemplo, estimula o salgado, se come carne, o sabor umami, se você, sei lá, uma laranja, um limão, talvez o azedo, né, o amargo. Quando nós comemos comida batatinha, enfim, comida processada, batatinhas, salgadinhos, qualquer coisa dessa, nós estamos estimulando ao mesmo tempo e perversamente pensado pela indústria alimentar, estamos estimulando
constantemente todas as nossas papilas gustativas. Então, o impulso que é mandado para o nosso cérebro e a quantidade de dopamina que é segregada é muitíssimo maior. Então, tem até pacotes de salgadinhos que tem como propaganda se você não consegue comer um só. E realmente você não consegue. E isso independe até do grau de conscientização ou de conhecimento sobre a alimentação que essa pessoa tenha, porque eu sei que se eu comprar um pacote de batatinha com, sei lá, sabor churrasco, sabor não sei o quê, eu vou comer. E eu tenho uma consciência alimentar muito, muito clara e eu me alimento muito bem. Mas eu sei que se eu passar perto de uma coisa, eu vou comer o pacote inteiro, não vou resistir, por mais consciência que eu tenha. Nem se fala a pessoa que não tem consciência e compra isso, porque eu não compro. Eu encontro, às vezes, numa festa ou numa reunião social, ou alguém me oferece, mas eu não compro, não levo para minha casa. Então, eu vou fazer isso esporadicamente. Aquela pessoa que não tem essa informação, que não tem essa consciência, vai levar isso para a casa dela rotineiramente. É só a gente observar os carrinhos de compra dos mercados, né? Tem sistematicamente biscoitos, pães industrializados, algum tipo de salgado, ou frios, sei, presunto, tudo que não for presunto cru, pastrame ou rosbife, leva um monte de aditivos, né? O queijo, enfim, leva um monte de aditivos. Então, e você vê isso rotineiramente, aquelas pizzas prontas, refrigerante, não falta refrigerante nos carrinhos do supermercado. E nós não deveríamos, simplesmente não teríamos que ter refrigerante em casa. Parágrafo, né? Porque isso sempre foi pensado, o refresco, era uma coisa para oferecer às visitas, para realmente fornecer um sabor diferente, para você, vai lá, vai fazer uma limonada, você fazia uma coisa para uma ocasião especial, né? Como o álcool era para uma ocasião especial. Você abria uma champanhe para comemorar. Agora nós enchemos a cara de quinta a domingo. Ou seja, então, deixe-me lá tentar fazer nem é um resumo, porque é uma pretenciosidade minha tentar fazer um resumo de tudo o que disse de tanta qualidade, mas se por um lado é um facto inevitável da mãe natureza que nós, pelos 40 e tais, portanto, vamos declinando progressivamente a produção das nossas hormonas e há um momento em que essa produção, ou em que o ovário cessa de produzir óvulos e nós tornamos mesmo inférteis. E se isso acarreta um conjunto de alterações, de sintomas e sinais físicos e psicológicos, desde o cansaço, o choro fácil, a insônia, os calores, não é? O aumento de peso, a pessoa, mesmo que nunca tenha tido grandes problemas com o peso, aumenta peso, a diminuição da libido, portanto, todos esses sinais e sintomas que referiu, se por um lado isto é facto, e todas as mulheres, em maior ou menor grau, vão sentir isto, também depois o que está a dizer é que os nossos próprios hábitos de vida, não é? Nomeadamente a alimentação que fazemos, justifica muitos da exacerbação destes sintomas. Ou seja, não é? Sim, porque uma coisa que sempre me perguntam é assim, ontem, por exemplo, alguém me perguntou, beber água às refeições engorda? E a gente tem muito isso, porque tudo nos engorda. Aparentemente o ar engorda, né? Porque realmente, quando nós nos propomos a comer alguma coisa, estamos comendo, em vez de escolher uma proteína de qualidade para atingir a saciedade, para atingir logo, para fazer aquela alavancagem de proteína, né? E hoje em dia a tendência as tendências mais avançadas em nutrição estão falando, quer dizer, durante anos foi gordura, carboidrato, e a proteína lá é esquecida, né? Sendo que as mais recentes pesquisas falam de relação proteína-energia e falam de alavancagem de proteína. Então, sempre começar a comer pela proteína, com fartura, sem medo da qualidade de proteína. Então, a gente não costuma ter esse comportamento, mas o que nos engorda são unicamente aquelas substâncias que têm capacidade de se transformar em gordura, né? A água não engorda. Você pode atrapalhar um pouquinho a digestão, mas obviamente não vai engordar. Por quê? Porque ela não tem, primeiro, não tem caloria, não vai fazer aporte calórico, e segundo, ela não vai estimular a insulina e ela não vai conseguir provocar
não é substrato, nada do que tem na água. Quer dizer, a água acaba servindo, óbvio, né? O carboidrato, gordura, todos acabam tendo uma molécula, mas ela por si não é capaz de provocar nenhuma reação química, de estimular as lipoproteínas lipase, ela não é capaz de estimular nada que vai fazer o corpo fabricar gordura. O que vai fabricar gordura sempre são os macronutrientes, que os macronutrientes, sim, têm capacidade, uma vez quebrados, né, de carboidratos, gorduras e proteínas, de fornecer energia, e os seus componentes têm a capacidade de, sob o estímulo dos hormônios e das enzimas adequadas, formar triglicerídeos que vão ser guardados dentro da célula gordurosa. O nutriente que mais faz isso, que mais estimula a insulina, que é o hormônio mais anabólico, e que fornece pedacinhos, né, de glicerol, porque os triglicerídeos são ácidos graxos e glicerol. Então, o que vai conseguir se transformar em glicerol e, ao mesmo tempo, vai estimular a insulina, que vai estimular todo o sistema enzimático, que vai fazer com que essas moléculas de glicerol se juntem com 3 moléculas de ácidos graxos e formem os triacilglicerol, os triglicerídeos, né? É o carboidrato, as gorduras que vão fornecer também os ácidos graxos e, em certa maneira, a proteína que vai fazer também, vai entrar nesse processo, vai fazer um estímulo, vai fornecer um aporte calórico. Então, se a gente quer diminuir o peso, ou que primeiro parar de engordar, a gente tem que remanejar a distribuição desses nutrientes de maneira que nós não forneçamos tanto material para fabricar gordura. Então, nós temos que, primeiro, diminuir e modificar a qualidade do carboidrato. Então, não mais ingerirmos carboidratos de elevada carga glicêmica, aqueles que facilmente, que já na boca, pela ação da saliva, vão se transformar em glicose. Então, farinhas refinadas e açúcares, né? Se a pessoa já está acima do peso, eu sempre recomendo, até normalizar o peso, evitar outros carboidratos que vão ser facilmente absorvidos, mesmo que não sejam tão ruins quanto as farinhas e os açúcares, por exemplo, as batatas ou algumas frutas, né? São ruins? Não são, mas você já tem excesso de reserva, então vamos fazer o corpo queimar um pouco, né? E modular para aquelas gorduras que não sejam inflamatórias, então dá preferência ao abacate, ao azeite de oliva, às castanhas, às nozes, e evitar frituras, evitar margarinas, evitar essas gorduras que somente vão fornecer energia e vão degringolar a nossa resposta inflamatória. E, sobretudo, favorecer a proteína, porque qual a característica da proteína nesse emaranhado de hormônios? É que ela, apesar de que ela estimula um pouquinho a insulina também, a demanda, é necessária a insulina para a proteína entrar na célula, ela faz um estímulo muito mais seletivo do hormônio antagônico da insulina, que é um hormônio pancreático também, que é o glucagon. Então, qual é a função do glucagon? É exatamente promover uma cascata de eventos antagônicos à insulina. Então, o que ele consegue fazer? Ele consegue sinalizar para as células gordurosas quebrarem esses triglicerídeos em glicerol e ácidos graxos, jogar para fora da célula gordurosa e serem aproveitados como formas de energia. Quer dizer, completamente o inverso. Quer dizer, a insulina nos faz armazenar, o glucagon nos faz queimar essa gordura, utilizá-la como substrato energético. Estamos de volta. Estamos de volta. Então, estava a falar da proteína, não é? Da proteína. Que a proteína estimula menos a acumulação de gordura. Exatamente. Então, a proteína tem 2 vantagens. E é uma coisa curiosa, porque todas as diretrizes alimentares que, por alguma razão, eu acho que a razão é basicamente econômica, né? Desde os anos 60 do século passado, desde que o Dr. Ansel Keys formulou a teoria do colesterol e culpabilizou o colesterol por todos os males possíveis e imagináveis, todo o hemisfério ocidental mudou drasticamente a maneira de comer, né? Mais coisas integrais, mais pães, mais cereais. E menos, nada de carne vermelha, nada de manteiga.
Imagina, chegarmos à atrocidade de substituir a manteiga por margarina, por gordura vegetal hidrogenada. Durante muito tempo se sugeriu trocar o leite materno por fórmulas. Então, a gente sempre fugindo daquilo que a gente não tem como fugir. Do fato de nós sermos sapiens, né? Sapiens mais depilados que os nossos ancestrais, mas sapiens no final das contas. Nós temos um organismo que evoluiu junto com a natureza, junto com aquilo que podíamos caçar e coletar. Então, nós não temos como escapar disso. Mas eu gosto, sei lá, daquele biscoito recheado. Primeiro você acha que gosta, te levaram a gostar, quer dizer, aqueles estímulos artificiais todos perverteram todo o sistema de sabor e recompensa, e agora a pessoa acha que ama aquilo, mas não, nós estávamos programados para gostar de fruta madura, não para gostar de biscoito. Isso foi uma perversidade aprendida da nossa espécie, né? Então, e nós, com todos esses conselhos absurdos, quer dizer, estamos até hoje culpando o bife pelo mal que o pão está nos fazendo. Então, ainda temos muitos profissionais que, perante um aumento de ácido úrico, que é uma parte da síndrome metabólica provocada por toda essa alimentação inadequada, não reduzem os carboidratos, mas reduzem a carne. Sim, sim. E a pessoa continua, claro, e toma um remédio, aí o ácido úrico diminui. Mas não foi reduzir a carne, foi o remédio. Se nós reduzíssemos, por exemplo, a cerveja, o pão e os açúcares, quando a gente começa a fazer uma dieta de baixo carboidrato com esses pacientes, mesmo mantendo a mesma quantidade de proteína, imediatamente o ácido úrico deles diminui. Por quê? Porque, na realidade, não é que a carne esteja produzindo mais ácido úrico, é que, por explicar a coisa de uma maneira simples, há uma fila, né, de eliminação de detritos no nosso organismo, e quando nós fazemos uma alimentação muito rica em frutose, em carboidrato refinado, é como se o ácido úrico ficasse por último nessa fila, nós não eliminamos adequadamente. Mas não quer dizer que estamos produzindo demais. Claro. Pode haver algum caso, mas são casos raros. A imensa maioria da população, quando vemos hoje que chega a aumentar as taxas de glicose no sangue, faz pelo menos 15 anos que já estava com taxa de insulina elevada, mas infelizmente a insulina ainda não é sistematicamente dosada nos consultórios médicos, né? Não se considera exatamente, não se considera adequadamente a hemoglobina glicada. Então muitas pessoas andam por aí felizes da vida, crentes que estão com saúde porque têm umas taxas de colesterol consideradas adequadas, porque a glicose delas está abaixo de 100, e na realidade são bombinhas relógio ambulantes, com um quadro de diabetes tipo 2, ou de problemas circulatórios já programado por uma resistência à insulina, por uma síndrome metabólica, mas meu colesterol está ótimo. Então se calhar está tudo oxidado. Claro, está lá assim, todas aquelas partículas de LDL se escondendo embaixo da parte interna das artérias e criando placas de ateroma, né? Mas a contagem do colesterol total está lindo, então, né, não se faz ainda muito o ratio triglicérides HDL, que é muito mais igual, aqui é igual, tal e qual. Exatamente, isso eu acho, porque, claro, quando a gente começa a falar nisso, a gente tem que falar de alimentação. Quer dizer, não há remédio que dê jeito nessa bagunça. Não há. O remédio vai baixar teu colesterol, mas também vai eliminar um monte de substâncias boas, a pessoa vai ficar sem memória, sem dores musculares. Outro dia, um paciente me falou, eu tive que parar de tomar o remédio de colesterol. Eu falei, teve que parar. É porque eu tive Covid e já não aguentava mais tanta dor muscular, quer dizer, era a dor que ele já vinha sentindo e mais a da Covid. Então, só que enquanto era dor do remédio, é tipo, aguenta porque isso é bom para você, né? Então, claro, é aquele negócio, se as pessoas me perguntam, mas você é contra a alopatia? Óbvio que não. Eu acho que tem ocasiões pontuais que a gente tem que usar uma estatina, tem ocasiões pontuais que a gente tem que usar inibidores de canais de próton, óbvio que tem, né? Meu receptório é completamente alopático, né? O que seria de nós sem os antibióticos, sem os antivirais, sem as vacinas? O que seria de nós? Acontece que o meu ponto é a gente está
pilulizando demais a medicina. Claro. Entra num consultório médico e sai com uma pílula para resolver um problema que nós mesmos estamos criando. É o estilo de vida que é nutricional. Exatamente. Então, quando nós falamos de ácido úrico, quando nós falamos de insulina, nós necessariamente temos que falar de alimentação e temos que levar o nosso paciente a modificar esse hábito alimentar. E é claro que isso não vai ser bom para os negócios, então não há ainda, eu acho que não há uma consciência coletiva, porque, bom, se nós começarmos a nos preocupar com que as pessoas estejam com estilo de vida ótimo, com alimentação adequada, primeiro uma coisa socioeconomicamente muito complicada, porque nós vivemos num mundo ainda com umas disparidades socioeconômicas imensas. E depois, o que será dessa indústria? Se nós não compramos mais o refresco e o refrigerante e o biscoito das crianças, o que será dessa indústria se nós estamos aos 40 anos tomando 4 remédios por dia de uso contínuo para o resto da vida, te dizem? Não vai ser bom para os negócios. Então, e quem financia ainda muito, quem tem o dinheiro, porque, claro, não dá para fazer ciência pro bono, não dá. As pesquisas médicas precisam de dinheiro, você precisa de aparelhos muito sofisticados que custam dinheiro, você tem que pesquisadores que têm o péssimo hábito de comer todos os dias, então precisam de dinheiro. Não se faz ciência sem dinheiro, né? O outro dia eu ouvi alguém criticando, não, porque as vacinas custam. Óbvio, custa dinheiro, né? Você não, por mais bem intencionado que seja, por mais inteligente que seja um pesquisador, se não tem um laboratório bem equipado, se não tem, né, se eu não tenho uma malinha de primeiros socorros, se eu não tenho um hospital por perto, de que adianta alguém que se afoga na praia? Eu sou médica, vou fazer o quê? Eu vou fazer uma respiração boca a boca, eu vou tratar e transferi-lo para o hospital. Eu não vou conseguir fazer mais nada. Então, a gente precisa desses recursos. E, infelizmente, quem tem os grandes recursos ainda é a indústria farmacêutica, é a indústria alimentar. A Big Pharma e a Big Food. Exatamente, a Big Pharma e a Big Food. E isso sustenta governos, faz lobby por governo. Então, estamos ainda... Claro, há coisas que estão começando a mudar por força da evidência, né? Mas agora estamos fazendo concessões, estamos começando a fazer refrigerantes com menos açúcar. Isso me lembra uma tirada do Woody Allen, tem uma peça de teatro dele, onde falava do cavalo de Troia, né? Tinha os gregos e os troianos lá, e tinha uma pessoa em Troia que só falava o tempo todo: para que precisamos de um cavalo tão grande? Dava atenção a ele, né? Nós não precisamos do raio do cavalo, todo mundo traz o cavalo para cá. Então, nós fazemos um pouco isso. Para quê? É que nós não precisamos disso. Então, não precisamos de um refrigerante verde ou com menos açúcar, ou de uma... Agora estão muito em voga as carnes que não são carnes, né? Que promovem desmatamento igual, porque em vez de criar boi, cria-se soja. Mas, claro. E nós não conseguimos ter discussões em foros adequados, né? Primeiro porque agora também a pandemia... É tudo muito polarizado, não é? Muito polarizado e de indústria, então come teu gato... Já ouvi de tudo. E não é isso. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ir... E também está se discutindo muita ciência por pessoas que não têm muita noção de ciência, né? Todo mundo hoje em dia tem uma opinião sem ter... enfim, da onde embaçar essa opinião? Porque, né, outro dia teve uma discussão dessas, a pessoa fala, mas eu opino. Eu falei, não, desculpa, você não tem opinião, você acha. Uma coisa que para ter uma opinião você tem que ter um fundamento, na minha opinião, né? Tem que ter um fundamento. Mas, enfim, todos temos direito à opinião, mas todos temos o dever de a fundamentar. Exatamente, quer dizer, porque eu acho que não, mas peraí, acha de onde vem esse achar, né? Claro. Temos que entender como é que a dinâmica toda funciona para poder ter uma opinião sustentada. Exatamente. Então, bom. Então, gostava de lhe perguntar uma coisa, já vamos a 1h27, o tempo passa. Meu Deus do céu. Gostava ainda de que abordasse um tema que é assim, ok, então, vamos ter estas alterações hormonais todas, estamos a ver que o estilo de vida, nomeadamente o que eu ingiro diariamente e se me movimento ou não, se faço musculação ou não, enfim, se trabalho os meus músculos ou não,
Isso vai-me ajudar a lidar com estas alterações físicas e psicológicas que o climatério e a menopausa em si mesma nos trazem, mas, em muitos casos, é necessário repor hormonas, como dizemos aqui em Portugal, ou hormónios, como dizem no Brasil, não é? Porque lá está, se nós, quando temos déficit de vitaminas ou de minerais, fazemos reposição de vitaminas ou minerais, porque é que não haveremos de fazer de hormonas, que são elementos fundamentais ao nosso funcionamento otimizado? Mas há uma série de mitos, não é, doutora Regina? Há uma série de mitos relativamente à reposição hormonal que nós até sabemos de quais foram os estudos que estão na base desses mitos. Então, o que é isto de reposição hormonal? Como é que, depois também sabemos que há vários tipos de reposição hormonal, quais é que devemos fazer? Fala-nos um bocadinho disso. Então, eu sou até suspeita para falar, porque eu usufruo dos benefícios da reposição hormonal faz mais de 10 anos. Eu tenho 63, então eu acho que faz mais de 10 anos. Quando a gente fala tem todos esses mitos, né? Ah, reposição hormonal causa câncer, reposição não sei o quê. Ou então aqueles profissionais de saúde que dizem, então quer o quê? Está com 45 anos, quer o quê? Sim. Do género, resigne-se. Normalmente são homens que falam isso. Eu sugeriria, assim, de uma maneira polida, eles eliminarem também o saco escrotal, jogar fora e dizer assim, ué, está com a voz fina, está reclamando de quê? Porque a gente começa a se exaltar com essa maneira. Não, né? Eu ouvi de pacientes minhas que... me lembro muito de uma paciente que a filha dela ia casar e, como toda mãe da noiva, ela queria estar linda e ela estava realmente alguns quilos acima do peso. E ela chegou no meu consultório muito, muito deprimida, porque o ginecologista dela tinha falado assim, mas aqui na tua idade tem que virar matrona. Eu achei aquilo de uma enfim, de mau gosto, né? Como assim? Delicadeza, tudo, não é? Tudo, né? Uma falta de educação mesmo, né? É. Mas tem muito essa coisa, tipo, é isso, minha filha. Não, é o que eu falo, a gente é uma minoria muito, muito discriminada, né? Então, houve uma primeira tentativa de reposição hormonal, porque, primeiro, tem aquela coisa, a gente não entende ainda qual a função específica da menopausa, fora ser isso, uma grande piada de mau gosto, né? Porque nós e as baleias, lá, e o resto continuam férteis até o último dia da vida. Então, tem explicações antropológicas, científicas, mas a verdade é que talvez a gente está vivendo muito mais, né? Antigamente, mulher morrendo de parto, morrendo de doença infecciosa, as pessoas mal passavam de 50 a 60 anos. Então, agora não, agora nós temos pessoas que vivem 30, 40 anos em menopausa. Então, como é um problema, digamos, mais moderno, quer dizer, sempre teve idosas muito velhinhas, mas não era a imensa maioria da população. Então, é um problema moderno, também requer soluções modernas, né? Então, a primeira tentativa foi feita isso nos anos 60, com o Premarin. O Premarin era um hormônio sintético. O que quer dizer? Qual é o hormônio sintético, hormônio natural, hormônio bioidêntico? Isso. O hormônio sintético ele é feito em laboratório para ser administrado pela via oral. Ou, no caso do Premarin, ele era obtido de urina de águas prenhes. Olha aqui. Exato. Beleza? Então, é uma coisa que se parece, né? Que tem que passar pelo nosso aparelho digestivo, tem que passar pelo fígado e tem que se transformar em alguma coisa que consiga se encaixar nos nossos receptores para hormônio. O que aconteceu com o Premarin? O Premarin, primeiro, era administrado em doses, obviamente, cavalares, eram doses muito altas, não havia suplementação de progesterona na época, e era um hormônio, não era um hormônio idêntico ao nosso, era uma coisa administrada em doses muito altas. Então, o que a aromatização, a formação de estrona, dessa parte do estrogênio que tem que existir, mas em equilíbrio com... Porque nós temos basicamente 3 tipos, né? O estradiol, estriol e estrona. Então, quando pode influenciar as mutações celulares que vão eventualmente provocar um problema, que vão provocar um cancro, uma coisa assim, nós vemos sempre que a estrona tem um efeito mais, tanto em homens como em mulheres, quanto em homens, em câncer de próstata, essas coisas.
Então, já promovia um desequilíbrio nesse hormônio e uma preponderância, além de serem doses muito altas. Então, durante um tempo, esses hormônios foram administrados, depois foram sendo abandonados, porque realmente a incidência de problemas de mama e de problemas aumentou de uma Mas maneira... ainda assim eram estudos observacionais, que nós nem Exatamente, podemos eram ter a estudos certeza. observacionais, mas houve... Enfim, parecia que aquilo aumentava, então... Pois. E como essas coisas... aquilo parece que ficou no imaginário popular. O hormônio provoca câncer, pronto. Exato. E sabemos que não é bem assim. Qual é a relação específica entre hormônio e câncer ginecológico? É que a maioria dos tumores na mama então, são estrogênio dependentes. Então, se nós pegamos uma pessoa que tem esse problema ou que vai reproduzir esse problema pela razão que seja, e está em uso de hormônio, ele pode facilitar o crescimento. Agiria como um fator de crescimento celular, e isso não seria bom. Então, pessoas que têm ou tiveram câncer em atividade, ou têm ou tiveram trombose venosa profunda, porque também pode eventualmente... na maioria das vezes, o estrogênio tem um papel protetor em cima da circulação do sangue, mas em alguns casos pode estimular a formação de trombo. Então, essas pessoas têm contraindicação absoluta de reposição hormonal, porque, enfim, ainda não chegamos lá. Então, podemos piorar o problema dessas pessoas, então se aconselha essas pessoas a não fazerem nenhum tipo de reposição hormonal. Quem não tem esses problemas, mas o que essa pessoa vai ter que fazer? Ser regular nos exames, né? Aprender a fazer autoexame de mama, não fugir dos exames rotineiros para detecção de problemas e, eventualmente, usar hormônio bioidêntico. Qual a diferença entre um hormônio conjugado, um estrogênio conjugado e um hormônio bioidêntico? Os hormônios bioidênticos são igualmente feitos em fábricas, não são extraídos de nenhum animal, eles são feitos em fábrica, mas normalmente a partir de uma molécula de colesterol ou modificando uma isoflavona, alguma coisa assim, e fazendo uma molécula idêntica à humana, à nossa. Então, aqueles riscos de estimular alguma coisa que não devia já diminuem. Ao mesmo tempo, eles são administrados por via transdérmica. Via transdérmica significa que não há passagem pelo fígado, eles são absorvidos através da pele, então nós conseguimos usar doses muito menores. Então, nós temos uma facilidade via de administração, nós temos uma incidência de efeito colateral ínfima, e nós temos um leque de benefícios enorme, né? Claro, pode fazer por conta própria? Não. A pessoa tem que ser examinada, avaliado o risco, mas eu acho que entre vantagens e desvantagens, as vantagens são muito superiores. Você fica muito, muito melhor no raciocínio, no sono, no humor, na libido, te dá muita, porque nós estamos vivendo muito mais, então realmente nós temos que nos manter jovens, né? Não jovem no sentido de querer ser uma garota de 20 anos. Funcionais, não é? Funcionais, exatamente. Então, isso é uma coisa que a modulação hormonal, a reposição hormonal bioidêntica faz com bastante eficácia, com o mínimo de efeitos colaterais, salvadas, obviamente, aquelas contraindicações absolutas, né? Vamos ter coisa melhor? Teremos, mas nós precisamos que essas pesquisadoras fiquem um pouco mais velhas e entendam a importância. Claro. Né? Ainda temos os hormônios bioidênticos, uma coisa excelente. Tem os implantes hormonais. Eu já não sou tão... Apesar de que eles funcionam muito bem, mas eu já sou um pouco menos fã dos implantes hormonais pela simples razão de que, se eventualmente tiver alguma complicação, nós continuaremos com aquele estímulo hormonal por meses. Na reposição diária, aconteceu alguma coisa que contraindique, parou, acabou, não tem mais. Então, eu pessoalmente, na minha prática, eu prefiro o uso de géis transdérmicos, porque é uma coisa que se usa pequena quantidade,
não chega a ser um inconveniente. Eu tenho o meu junto com a minha escova e pasta de dentes, então eu escovo os dentes, passo o creminho em cada braço e vou dormir. E E já está. já está, é o máximo de problema que eu tenho na minha vida. Então, eu prefiro essa forma de administração, até porque pessoalmente estou mais familiarizada. Tenho muitas pacientes que usam implantes fornecidos por outros profissionais, mas eu tenho, na minha prática, eu prefiro o gel transdérmico. Eu acho que é mais fácil até regular dosagens, é mais fácil se habituar, mas tem essa outra forma de administração com a qual eu tenho menos prática, então não prefiro não formar uma opinião, porque na realidade na minha prática clínica eu uso mais o gel transdérmico. E as vantagens são inúmeras, né? Agora, a paciente tem que ser bem selecionada, bem estudada para ver se não tem algum tipo de contraindicação. Tem que ser avaliados os prós e os contras, então, a quantidade, porque nós temos também outros sintomas que a gente pode suplementar, pode ajudar de outra maneira, e sobretudo, claro, nós não queremos administrar um estrogênio que vai sofrer ação das aromatases, porque essa pessoa está muito acima do peso. Então, para mim, é condição sine qua non para administrar ou para prescrever um hormônio bioidêntico é que essa pessoa otimize o estilo de vida dela. Claro. Que faça um bom enfim, se expõe ao sol, que se exercite, que se alimente adequadamente, porque senão realmente nós podemos estar aumentando o risco dessa pessoa, não pelo hormônio em si, é porque ele vai vir se somar a uma inflamação crônica subclínica, a um excesso de aromatase, que é um ambiente que já é hiperestrogênico, então aí não seria o adequado. Quer dizer, eu gosto muito de ver a minha paciente de maneira, quer dizer, de ver o ser humano que eu tenho na minha frente, não só ver aquele sintoma. Então, se a pessoa está muito acima do peso, a gente tem que modular isso também. Ou seja, fazer reposição hormonal é quase um direito que eu conquisto se eu primeiro cuidar do meu peso, da minha alimentação, do meu sono, do meu exercício físico e como já estou a fazer... Porque aí estaremos minimizando todos os fatores de risco. Claro, então, esse hormônio vai nos proteger, vai proteger o nosso miocárdio, vai proteger o coração, né? Porque exatamente, o cérebro, o raciocínio, um dos sintomas mais desagradáveis da menopausa são aquelas taquicardias e aquelas extracístoles, porque é a falta de estrogênio que faz isso. Então a pessoa fica... Então eu já assisti várias pacientes que estavam tomando remédios para arritmia cardíaca e o problema delas é a falta de estrogênio. Então eu acho que a gente não perde por cuidar dessa pessoa, desse paciente, como um todo. A gente não... E eu acho que cada dia mais, em relação a qualquer patologia, né? Mas em relação especificamente à modulação hormonal, essa pessoa tem que estar com um estilo de vida adequado, porque senão nós vamos juntar o fator de risco do coisa, vamos colocar hormônios que vão ser inadequadamente aromatizados e podem piorar um quadro inflamatório, podem piorar, enfim, uma série de problemas, até problemas prévios ginecológicos, miomas, qualquer coisa que essa pessoa tenha, né? Então, eu acho que uma coisa não pode ir, tem que ir de mãos dadas com a outra, não podemos separar nunca. Eu digo, isso na minha prática clínica é em relação a tudo. Não adianta você tratar uma enxaqueca com analgésicos e não tirar os alergênios da sala. Exatamente, e essa pessoa está tendo intolerâncias porque está com a permeabilidade intestinal inadequada, está absorvendo inadequadamente, tem alergia, vive de nariz entupido. E aí eu vou dar um topiramato que a pessoa vai ficar babando na gravata. Porque, então, eu acho que tudo tem um processo onde, cada dia mais, nos consultórios médicos, deveria se enfatizar sobre a alimentação e estilo de vida. Temos a pílula, temos o gel, temos a injeção, temos a vacina, temos tudo para termos uma vida longa e maravilhosa. Mas se nós continuarmos a nos provocar doença através de uma alimentação e um estilo de vida inadequado, primeiro vamos ter que tomar remédio demais e depois o efeito vai ser de menos. Então, eu acho que uma coisa tem que ir atrelada sempre à outra. Certo. Ainda em relação a essa ideia, que também é muito vigente aqui em Portugal, que a reposição hormonal causa cancro,
eu gosto sempre de pensar que se assim fosse, isso não tem, essa ideia não faz sentido de ponto de vista nenhum, porque se assim fosse, então aos 20, 25 anos, que é quando nós estamos no auge da nossa produção hormonal, seria a época, a fase da nossa vida em que nós teríamos mais cancro. E não é o caso, é precisamente ao contrário. É precisamente ao contrário, e porque também, além porque todos os hormônios, nossos hormônios naturais, têm algum tipo de efeito protetor. Então, progesterona, estradiol. Mas os estrogênios que realmente são ruins e provocam estímulos celulares inadequados são o que a gente chama de xenoestrogênios, os que vêm de fora, que são substâncias químicas que conseguem se encaixar nos nossos receptores de estrogênio e fazerem estímulos inadequados. Então, nós temos plásticos que liberam ftalatos, bifenol, produtos derivados da soja em excesso, agrotóxicos, alguns cosméticos, alguns componentes dos cosméticos, e nós temos acesso a isso todos os dias, né? Durante a vida inteira. Então, nós vamos plantando aquela sementinha. Então, a procura pelo natural, pelo sem aditivos, que não é necessariamente, eu acho que está fazendo um pouquinho de confusão entre natural e o que a gente chama aqui no Brasil de natureba, né? de pirâmides, cristais rosas, e eu acho que são coisas diferentes. Eu entendo como natural aquilo que vem da natureza, o que vem minimamente manipulado, mas, por exemplo, eu não excluo nenhum tipo de macronutriente. Meus pacientes, eu aconselho comer ovos, comer carne, eu não demonizo nenhuma coisa que venha da natureza. Óbvio que a gente sempre tem que procurar aquilo que vem minimamente manipulado, que é mais, enfim, que promove a sustentabilidade. Eu acho que a gente tem que discutir muito como fazer isso de uma maneira sustentável, de uma maneira mais diminuir esse nível de agressão que nós sofremos todos os dias. Todos nós temos vários aparelhos ligados com um roteador de Wi-Fi por perto, né? E nós temos mesmo micro-ondas. Quando temos muito mais micro-ondas no nosso sistema de internet e na nossa casa, normalmente dormimos do lado. Sim, né? Com o telemóvel então, ao lado, não é? Exatamente, e aquela antena emitindo, né? Nós passamos gerações grudadas na televisão. Mas o micro-ondas, meu Deus do céu, né? O micro-ondas que agita as partículas e as esquenta desse jeito, meu Deus do céu, é a antessala do inferno. Então, a gente criou uns mitos a respeito de coisas. Então, nós temos medo de hormônio, de suplementação hormonal. E o que nós fazemos quando temos hipotiroidismo, por exemplo? Suplementamos hormônio, né? O que nós fazemos uma criança com déficit de hormônio do crescimento? Suplementamos hormônio. Então, exatamente, não fazemos escândalo com isso, né? Mas na hora que estamos falando de um hormônio bioidêntico que vai nos dar qualidade de vida, ai meu Deus! Então, quer ter medo de hormônio? Vamos ter medo dos xeno-hormônios, vamos ter medo de pesticidas, de agrotóxicos, de plásticos, sobretudo aquecidos. Nunca aquecer nada num recipiente plástico, não beber café num copo plástico, não levá-lo ao micro-ondas, usar coisas de cerâmica, de vidro, porque os plásticos sempre desprendem. Teflons também. Teflons, exatamente, tudo isso. Então, tentar... eu sempre falo assim, o que eu faço? Eu falo assim, pensa que você tenta viver igual a tua bisavó. Exato. Ela não tinha nenhum desses problemas. Nós nos acostumamos ao conforto, à praticidade e tal, mas isso é uma faca perigosa de dois gumes. Então, tanto que nossas bisavós tinham mais disposição, tinham mais... claro, provavelmente faltava alguma coisa básica, mas nós estamos criando gerações que viverão menos do que nós, exatamente porque os estamos viciando em comida inadequada desde a infância, né? Então, o dia que é começar a procurar, não é nada muito complicado na realidade, né? É tão simples que chega a ser, eu às vezes me sinto assim com a síndrome do impostor, porque eu fico somente repetindo a mesma coisa, né? Vamos, mas o que eu como? Um bife e uma salada, mas para enxaqueca, um bife e uma salada. Mas é que eu tenho um problema reumático, então um bife e uma salada. Estou parecendo um idiota, porque eu acabo repetindo a mesma coisa sempre. Por quê? Porque o bife e a salada não é senão aquela proteína animal que os caçadores tinham, e a salada é aquele aporte vegetal dos coletores, e umas frutas, né? Mas posso comer banana?
eu sempre simplifico dizendo assim, foi feito por Deus? Pode. Acontece que se você contrariou a obra de Deus desde pequenininho e está se entupindo de biscoitos, talvez você precise ainda reduzir um pouquinho. Já perdeu o direito a comer banana. Já perdeu o direito a comer banana. Ou pelo menos você vai ter que passar um bom tempo de castigo sem a banana. Mas na área, se aquela criança cresce comendo banana, mas também come morango, mas também come carne, ela nunca vai precisar restringir a banana. Porque, né, como não vai precisar restringir o mel, eventualmente. Claro. Né? Mas uma criança que veio criada a biscoito, refrigerante, salgadinho, estímulos de sabor totalmente inadequados, essa criança vai virar um adulto doente. Se ele já não é obrigado a restringir na adolescência. Né? Então, um pouco isso. Muito bom. Bom, e para fecharmos, porque já vamos para as 2 horas de conversa, doutora Regina, o que é que diz a um colega seu, profissional de saúde, ou colega meu, porque também há psicólogos a defenderem isso, que diz à paciente, que diz à pessoa, olha, então tem que se resignar, o que é que quer? Está com um declínio hormonal, paciência? Tem que se resignar. O que é que lhe diz? Olha, eu já te disse que eu sou suspeita para falar, porque eu acho que não. Eu acho que nós temos esse equilíbrio entre fazer a coisa certa em relação à nossa alimentação, ao nosso estilo de vida e a alopatia, porque não deixa de ser alopatia você fazer uma modulação hormonal, porque eu acho que o intuito de todo médico tem que ser priorizar o bem-estar do seu paciente. E uma menopausa ruim é uma tragédia na vida de uma mulher. E só quem já esteve lá que sabe a abrangência disso. Eu me lembro, quando eu entrei na menopausa, eu comecei a ter ataques de pânico no meio da rua, do nada. E passei por todo o protocolo de antidepressivos, de ansiolíticos, e nada. Eu comecei a fazer a reposição. E isso começou ainda antes de parar as menstruações, alguns meses antes, talvez. Só fui melhorar na hora que eu comecei a fazer a reposição hormonal bioidêntica e melhorou ao ponto de um dia eu falar, nossa, passou, tipo... Não foi uma coisa de eu esperando que aquilo melhorasse, eu estava num estado de ansiedade, de angústia constante, e simplesmente passou. Por quê? Porque meu cérebro passou a receber de novo um tiquinho daquele estímulo hormonal ao qual eu estava acostumado. Então, havendo uma boa orientação em relação a hábitos de vida e hábitos alimentares, descartando patologias que possam contraindicar especificamente, eu acho que não temos que nos conformar, porque podem ser 30 anos, então alguma coisa tem que ser feita. A gente pode, eventualmente, tentar extratos vegetais, extrato de amora preta, enfim, nós temos um leque de recursos. O que a gente não pode é deixar a nossa paciente cozinhando ao sugo, com o próprio suor, sem dormir, mal-humorada, chorando, achando que a vida não está boa, né? Porque essa pessoa vai passar... Quer dizer, nós temos exemplos, acho que todo mundo tem algum exemplo na família daquela pessoa, daquela mãe ou daquela avó que era uma pessoa bem-humorada e virou uma velha ranzinza. Sim. Né? Porque aquela pessoa está eternamente mal-humorada, isso é fruto da menopausa. Como os homens, aquele velho que briga com todo mundo, ele está andropausado, então tem que pensar em repor testosterona também. Há uma colega sua aí no Brasil que diz que não há mulheres chatas, há mulheres sem hormônios. Provavelmente, porque os hormônios nos deixam mais serelepe, mais alegre, nos deixam com vontade de fazer uma baguncinha. Sem hormônio você não tem vontade, você só tem vontade de reclamar, porque está tudo ruim. Está tudo ruim. E faz o que com aquele marido? Só ronca? Não tem outra vantagem, né? E o marido talvez já também está com uma idade, está com uma certa deficiência de testosterona, também só reclama. Aquele casamento vira um tormento, vira uma prisão. Então, enfim, a coisa é um cenário dantesco. E ainda tivemos o confinamento, então quem não se matou nesse... Aqui no Brasil estão brincando que os casamentos que sobreviveram ao confinamento e à pandemia vão fazer bodas de álcool gel, né? De álcool em gel.
Agora temos que comemorar que não se matou assim depois de quase 2 anos saindo um pouco de casa, porque realmente era feito para durar, era feito para dar certo. Exato. Muito bom, olha, muitíssimo, muitíssimo obrigada por todo este conhecimento e por todo este sentido de humor. Para quem São os hormônios que me mantêm. Obrigada, muito obrigada pela confiança, pelo carinho. Ora, essa, nós é que agradecemos. E relembro só às pessoas como é que a podem seguir no Instagram, porque a doutora Regina faz imensas lives, produz imenso conteúdo que vale a pena ler, então para quem quiser acompanhar... Quem quiser acompanhar, a minha arroba é doutora Regina Nutróloga, DRA, né? Doutora, abreviação de doutora Regina Nutróloga, tudo junto. Então pode procurar Faz também atendimento online e tem uns programas. Eu faço atendimento online. E, aliás, eu estou com muito paciente em Portugal. Se alguém está vivendo hoje, né? A gente faz uma ajustadinha no fuso horário, mas a gente consegue. Então, eu separei horários de manhã e à tarde para conseguir ajustar o fuso horário e está dando tudo certo. Ok. Muitíssimo obrigada e até breve. Quem sabe eu vou desafiá-la outra vez para outra conversa. Mais. Tá bom? Tchau, Bom fim de semana. Tchau. Um beijinho. Igualmente. Tchau. Tchau.